A paz do Senhor Jesus. Olá para você que é a primeira vez que vê os meus vídeos, que não me conhece. Muito prazer, eu sou a Karen, serva de Deus, uma mulher abençoada pelo Senhor e grata a Ele por tudo que Ele tem feito. Que Deus te abençoe e te visite nessa tarde, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra para a tua meditação nesta tarde, que o Senhor possa falar contigo e que o Senhor possa te alcançar nessa tarde. Amém? Quero estar lendo uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Solta aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Amém. Nós vamos aprender um pouquinho com essa passagem maravilhosa de Paulo e Silas. O Senhor tinha falado para Paulo ir, e Paulo estava fazendo a obra missionária, Estava ele e alguns que estavam com eles fazendo a obra. E quando eles passaram, havia uma mulher que havia os seguidos. E essa mulher, ela estava possuída de um espírito maligno de adivinhação. Ela ganhava dinheiro com isso. Como hoje nós vemos ciganos, como hoje nós vemos aquelas pessoas que querem ler a mão, adivinhar o seu futuro, mas nós sabemos que são espíritos malignos que atuam na vida da pessoa para que ela tenha esse poder, para que ela seja usada, pelo inimigo. Então nós sabemos que esse espírito, aqui no versículo 18, vai dizer que foi muitos dias. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Paulo já havia alguns dias, já estava perturbado, estava chateado já com aquilo. Todas as vezes que eles passavam, ela falava a mesma coisa. Bem sei que esses são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Toda vez ela falava a mesma coisa e Paulo se perturbou e disse, e lançou a palavra. Assim como o Senhor nos ensina que em nome de Jesus o Espírito precisa sair. E ele clamou o nome de Jesus,
e logo o espírito saiu dela, ela foi liberta daquele espírito maligno. Para nós, olhando assim, é uma coisa boa. É uma coisa boa, porque ela foi liberta. Só que devido a essa libertação, o dono, no qual colocava ela para trabalhar, para ganhar dinheiro, se ficou furioso, porque era a única renda que eles tinham e eles ganhavam muito dinheiro com essa moça, através desse espírito maligno. Então, no momento que ele viu que ela não tinha mais esse poder, que ela não era mais usada para adivinhar o futuro das pessoas, convocaram ali o povo daquela terra ali dos romanos, daquele lugar onde eles estavam, e resolveram açoitar Paulo e Silas. Nós vamos aprender que eles foram açoitados com varas, e eu lendo um pouquinho eu descobri que era de 39 a 40 varadas, né? Eu fico imaginando uma pessoa ser açoitada com vara 40 vezes. Eu creio que ali as costas deles estavam feridas, eu creio que as costas estavam ali machucadas, eu creio que sangravam. Porque imagina, você pegar uma vara e você às vezes bate com a vara em você mesmo. Uma vez, já arde, já dói, imagine 40 vezes. Então eles estavam muito feridos, eles estavam muito machucados. Por quê? Porque eles fizeram uma coisa boa, porque eles fizeram o que Jesus havia mandado fazer. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Ide, curai os enfermos, coloca as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsai demônios. Eles estavam cumprindo o ide do Senhor. E muitas vezes nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E vem os açoites, vem os apontamentos, né? Vem as palavras de contrária, vem palavras que te ferem, que te machucam. E às vezes você pergunta, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou onde o Senhor me colocou. Mas mesmo assim nós passamos por isso. Porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, nós estamos sujeitos a sermos julgados, a sermos criticados, a sermos apontados. E eles foram ali açoitados. Após eles serem açoitados, eles foram presos. No versículo 24 diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Além deles terem sido açoitados com varas, machucados, feridos, imagino que eles estavam sentindo dor, eles foram trancados no cárcere inferior. Isso, um cárcere subterrâneo, um cárcere muito fundo, não tinha como sair, um lugar escuro, um lugar talvez úmido, um lugar terrível. E os pés deles estavam presos com troncos de madeira, para que eles não pudessem sair. Eu fico imaginando Paulo e Silas nessa situação. Nós, às vezes, passamos por tribulações, por provas, que não chega nem aos pés do que eles passaram, e nós não suportamos. E nós achamos que vamos padecer, que nós vamos morrer, que o Senhor não nos vê, que o Senhor não é conosco. Mas nós aprendemos através dessa passagem que mesmo nós fazendo a obra de Deus, nós passamos sim por provações, por críticas, por apontamentos, por açoites, por coisas e palavras que nos machucam, que nos ferem. Mas que nós possamos ser nessa tarde como Paulo e Silas. A palavra aqui vai nos dizer que, no versículo 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você consegue imaginar Paulo e Silas presos, açoitados, com um tronco de madeira nos seus pés, cantando, orando, louvando, exaltando o nome do Senhor, e os outros presos ouvindo? Eu creio e imagino que os presos ficavam, como eles podem estar cantando, adorando, se nós estamos neste lugar? Se eu estou sentindo dor, se eles estão machucados, como é que pode eles conseguirem louvar o Senhor? E eles nos ensinam um segredo, que em meio à luta, em meio à dificuldade, nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de louvar e adorar o nome do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos na provação e o Senhor aguarda de nós um louvor, uma palavra de ânimo. O Senhor aguarda de nós uma oração, joelhos dobrados. Mesmo quando nós estamos feridos a tal ponto que nós não conseguimos ajoelhar para orar, nós não achamos saída, não vemos solução. Mas o Senhor nos pede nessa tarde que nós venhamos orar e que nós venhamos louvar ao Senhor. Porque foi através do louvor que as cadeias se quebraram. Nós vamos aprender aqui que no versículo 26 vai nos dizer que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Não só Paulo e Silas foram
libertos da prisão. Mas todos os que estavam ali foram abençoados através da vida de Paulo e Silas. Nós vamos aprender também que no versículo 27, quando o carcereiro percebeu que as cadeias estavam abertas, as celas estavam abertas, ele imaginou que todos tinham fugido. E ali ele pensou em tirar a sua própria vida. Mas quando Paulo viu que ele ia fazer uma besteira, gritou: não faça nenhum mal, porque nós estamos aqui, nós não fugimos. No 29 vai dizer que, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou. Ele se prostrou ante Paulo e Silas e ele queria saber o que estava acontecendo ali. Ele não entendia. Eu imagino um susto. De repente, às vezes, perto da meia-noite, ele poderia estar dormindo, sabendo que ele não tinha como fugir dali. E de repente, as cadeias se abrem, as cadeias se rompem, e ele acorda assustado e pensa que todo mundo fugiu, sem entender o que está acontecendo. Então ele ficou desesperado. Quando tirou Paulo e Silas para fora, ele perguntou a eles: o que eu faço para me salvar? Quando eles dizem que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Além deles serem chicoteados, além deles estarem presos, por tronco, além deles estarem num lugar difícil, eles estavam ali representando a Cristo e eles estavam ali fazendo a obra missionária. Porque eles falaram de Jesus, falaram do caminho, falaram da salvação para aquele homem que estava ali, para aquele carcereiro. No versículo 32 vai nos dizer que ele pregavam a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. O carcereiro levou Paulo e Silas até a casa dele, para que ele falasse aquilo que tinha acontecido e para que ele falasse da salvação para sua família, para sua casa. Tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. A salvação chegou para aquela casa naquela tarde. Não só o carcereiro, mas todos ali foram salvos. Nós não entendemos o caminho de Deus, nós não entendemos o que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Muitas das vezes é assim. Precisou eles serem presos, chicoteados, para que aquela família fosse salva. Nós não entendemos a maneira de Deus trabalhar, mas uma coisa nós temos que entender. Se você está nas mãos de Deus, se você está fazendo a obra de Deus, a aprovação que vem sobre a tua vida talvez seja para salvar uma alma que está padecendo. Talvez essa prova que você está passando seja para ajudar alguém que precisa, seja para falar de Jesus para alguém. E talvez se você não estivesse passando por isso, você não falaria. Então nós aprendemos aqui que Deus levou Paulo e Silas, Deus permitiu que eles fossem açoitados, que eles fossem presos. Mas eles não falaram: agora eu vou morrer, eu estou preso. Agora eu já vou desistir de tudo. Não, eles oravam, eles clamavam, eles louvavam e exaltavam o nome do Senhor. E o Senhor desceu com glória sobre aquela prisão. As cadeias se quebraram. E a família daquele carcereiro foram presos, foram salvos. E eu creio que muitos dos que estavam presos com eles também, porque ali eles estavam falando da palavra do Senhor. No 34 vai nos dizer que, levando-os na sua casa, ele pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Todos eles estavam alegres. Quando foi de manhã, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: solta aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saíde em paz. Eles continuaram na cadeia, eles foram para a casa do carcereiro, falaram de Jesus, ganharam aquelas almas ali para Jesus, mas eles voltaram para a cadeia depois, porque eles não poderiam fugir. A culpa seria sobre a vida do carcereiro, porque ele estava ali para guardar. Como ele tinha deixado o povo fugir, então ninguém fugiu, todo mundo continuou preso ali. No versículo 37 vai dizer que Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Agora, encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora, porque eles foram humilhados, Eles foram humilhados publicamente. Então Paulo queria que eles mesmos fossem lá publicamente e libertassem, soltassem eles. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Ou seja, libertou eles em frente a todo o povo. Aquela humilhação que eles passaram antes, eles foram abençoados ali no final. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram.
Nós sabemos que a obra do Senhor, ela não é fácil. Nós sabemos que é difícil. Mas que nessa tarde, se você está passando por um processo difícil, e você talvez pense que o Senhor ele não está te vendo, lembra desta passagem no livro do Atos dos Apóstolos, no qual Paulo e Silas, eles padeceram, eles sofreram. Não foi fácil. Mas eles tinham uma confiança inabalável em Deus. Que nessa tarde você seja abençoado, que você seja visitado pelo Senhor. Independente das afrontas, independente da prova que você está passando, que nós possamos ser como Paulo e Silas. Vamos orar, vamos clamar, vamos louvar. Porque a palavra também vai nos dizer que Deus ele habita em meio aos louvores. Não cesse de louvar. Se a luta está difícil, às vezes você não consegue dobrar os joelhos para orar, você não consegue buscar a face de Deus. Louve. Se você não consegue louvar, se você não consegue orar, chore, porque o Senhor é aquele que decifra cada lágrima. O Espírito Santo, ele sabe como está o seu coração, como está a sua vida, como está a sua mente nessa tarde. Que você tenha forças, tenha fé, que você ore, que você busque. Nós sabemos que nós somos atacados todos os dias. Nós somos muitas vezes injustiçados. Muitas vezes nós somos caluniados. Mas que você não olhe para trás, que você continue olhando para frente. Vamos tomar como exemplo Paulo e Silas, que eram fiéis, que eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam fazendo o ID do Senhor, mas eles precisavam passar por esse processo, para que aquela família fosse salva, para que aquela família fosse liberta. Para cada aprovação, Deus tem o porquê, ou para quê da aprovação, que você possa entender nessa tarde. Deus ele não te deixou nesse deserto para você morrer, para você ficar sofrendo. Alguma coisa em volta de tudo isso, algo que Deus ele quer fazer através dessa luta, dessa prova, para te fazer mais forte, para te fazer olhar além. Não olhe somente para sua luta, para sua prova ou para aquilo que você está passando. Começa a olhar para Jesus, começa a olhar e tentar entender o porquê que está acontecendo isso na sua vida. Porque depois dessa luta, depois dessa prova, você vai entender. Porque na hora da prova a gente não entende. A gente pensa, Senhor, por que eu estou passando isso? O que está acontecendo? Mas nós sabemos que para tudo o Senhor tem um propósito. Para tudo o Senhor tem um tempo certo. Que você possa saber esperar esse tempo. Mas esperar como? Orando, louvando, adorando, mesmo que seja gemendo, mesmo que seja chorando. Adore ao Senhor. Porque hoje ele pode vir com mudança para a tua vida, para a tua casa. Hoje ele pode quebrar as cadeias que estão sobre a vida daquele que você tem orado, sobre a vida daquele que você tem clamado. Não desista. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena, às vezes, passar por processos difíceis para ver a salvação de alguém, para ver a libertação de alguém, porque o inimigo ele não está feliz. Se você está fazendo a obra, ele vai fazer de tudo para te derrubar. Ele vai fazer de tudo para você desanimar. Então, abre a sua boca nessa tarde. Louve ao Senhor, adore a Ele. Porque a vitória vem dele. Em nome de Jesus, que você fique com esta palavra, que você não se cale, que você ore, que você adore ao Senhor. Porque eu creio que é na adoração que ele pode mover, que ele pode mudar a sua história. Em nome de Jesus, fica com esta palavra, que você possa compartilhar, se esta palavra falou com você, que você possa curtir e que você também possa se inscrever no canal. Amém? A minha vontade é que as pessoas que não conhecem a Cristo entrem, se inscrevam nesse canal, conheçam, porque lá no meu canal há palavras que falam para aquele que está afastado, há palavras para crente e também para quem não conhece, apresentando Jesus. Quem é Jesus? Apresentando a Bíblia Sagrada. Então, a minha vontade, meu desejo do meu coração é que você conheça. Se você não conhece a palavra, que você conheça e seja alcançado por ela, e seja liberto por ela, e seja lavado por ela, e que você conheça Jesus. Não há uma igreja, uma instituição, mas que você conheça a Jesus, porque é Ele que é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele pode mudar a tua história nessa tarde. Que você fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida.